Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 4 de 2021, do terceiro ano do ensino médio, disciplina de Química. Vamos lá? Atividade 1, então. Considere o experimento da luz polarizada. Uma amostra foi colocada para análise e não foram observados desvios, ou seja, a luz polarizada não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Descreva quais as duas possibilidades para isso ocorrer e explique o porquê. Eu coloquei aqui três possibilidades e vou explicar cada uma para vocês. Se o composto não possuir o carbono quiral, o que é o carbono quiral? É quando eu tenho um carbono e nesse carbono eu tenho quatro outros ligantes. Então eu tenho aqui ligantes diferentes entre si, então esse carbono será quiral, porque os quatro ligantes dele é diferente. Aqui é bromo, hidrogênio, flúor e cloro. Se o composto não possuir esse carbono quiral, então não vai haver desvios da luz polarizada. Situação 2. Se houver uma mistura racêmica, ou seja, se tiver uma mistura racêmica, também não vai acontecer essa polarização aí desviando para a direita ou para a esquerda. O que é a mistura racêmica? Eu fiz aqui no slide posterior para mostrar um pouco o que é a mistura racêmica. Aqui eu tenho a estrutura do ácido lático. Aqui eu tenho o carbono quiral. Eu coloquei aqui um asterisco. Geralmente coloca-se asterisco para indicar o carbono quiral, indicando que eu tenho quatro ligantes diferentes. Então eu tenho aqui hidrogênio, aqui eu tenho uma hidroxila, aqui eu tenho uma metila, o grupo metil, e aqui uma carboxila. Então aqui eu tenho uma substância chamada ácido lático. Esse ácido lático ele é uma substância destrógera ou dextrógero. O que quer dizer? Quer dizer que a luz polarizada há um desvio para a direita. Então lembra aqui, ó, destro é uma pessoa que escreve com a mão direita, é quem é direito. Então a luz polarizada desvia para a direita. Aqui eu tenho o ácido lático, o isômero ácido lático, que vai ser a levógera. Aqui eu tenho o enantiômero levógero, que quer dizer que a luz polarizada vai desviar aqui, ó, para a esquerda. Quando a luz passa numa substância ácido lático, se ela for levógera, a luz vai ter um breve desvio aqui para a esquerda. Dextrógeno, direita, dextro, de destro. Então, esse ácido lático aqui, ele é um isômero desse ácido lático aqui. Ou seja, o hidrogênio e a hidroxila estão nos mesmos lugares, porém, a metila com a carboxila, ela foi invertida. É como se tivesse um espelho aqui no meio e a gente ia ver essa imagem da outra. Se eu misturar aqui 50% do ácido lático dextrógeno e fazer uma mistura aqui também do ácido lático levógeno em proporções iguais, a mesma quantidade do levógeno com a mesma quantidade do dextrógeno, eu vou ter uma mistura racêmica. E o que é a mistura racêmica? A mistura racêmica ela não desvia a luz polarizada, igual na atividade anterior, que está aí citando. Está falando para considerar o experimento de luz polarizada e está falando que não foi observado desvios. Na mistura racêmica não vai haver desvio da luz polarizada. Por quê? Quando eu tenho aqui só a dextrógena, vai haver um desvio para a direita. Quando eu tenho a levógena, vai haver um desvio para a esquerda. E aqui é como se formasse vetores. Então, aqui um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, o vetor aqui vai ficar apenas para baixo. Então, não vai haver esse desvio de luz polarizada em misturas racêmicas quando as quantidades estão proporcionais iguais.
A outra situação aqui que não vai haver também, o desvio, vai ser em mesocompostos. O que é o mesocomposto? É quando tem uma substância com carbono simétrico. Aqui eu tinha colocado assimétrico, mas é simétrico, ou seja, com plano de simetria. Aqui eu tenho uma substância, ela é uma substância isômera também. Aqui eu tenho carbonos quirais, né? Esse carbono tem 4 ligantes diferentes ligados nele, e esse carbono aqui tem 4 ligantes diferentes ligados nele. Se eu passar um traço aqui no meio, colocando aqui um plano de simetria, a mesma quantidade de cima, do mesmo jeito que está em cima, se ele abaixar, ele vai encaixar, como se fosse um papel, dobrar aqui, essa parte de cima encaixa perfeitamente na parte de baixo. Isso aqui quer dizer plano de simetria. Quando os compostos apresentam uma estrutura parecida com esse mesmo composto, então também não vai haver desvio da luz polarizada. Atividade 2. Assinale a alternativa que identifica corretamente o carbono quiral na estrutura da molécula. Então, carbono quiral é quando eu tenho 4 ligantes diferentes. Isso aqui está bem claro na página 81 do PET. Aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio são iguais. Então, os 4 teriam que ser diferentes. Esse grupo tem que ser diferente desse e diferente desse. Os 4. Então, aqui são iguais. Então, não é carbono quiral esse aqui do meio. Aqui eu tenho CH3 e aqui eu tenho CH2 com H. Então, esse hidrogênio ligado no CH2 vai formar também o CH3, que é o metil. Então, são iguais. Aqui eu tenho CH2 e um hidrogênio, também a mesma situação aqui da letra B. Na letra D vai ser a alternativa correta, onde eu tenho aqui OH, que é a hidroxila, hidrogênio, aqui eu tenho CH3, o H3C, e aqui eu tenho CH2CH3. Esse grupo aqui é diferente, onde eu tenho 2 carbonos e 5 hidrogênio. Aqui eu tenho 1 carbono e 3 hidrogênio. Letra D vai ser a alternativa correta. E a E não é, porque eu tenho aqui 2 hidrogênios são iguais. E para ser carbono quiral, o carbono do centro aqui tem que estar ligado a 4 ligantes diferentes. Atividade 3. O composto que apresenta isomeria cis-trans é... Então, aqui eu fiz a ligação de cada um dos 5 compostos para mostrar onde apresenta isomeria cis-trans. Lembrando que para ser isomeria cis-trans, isso aqui está bem claro na página 80, os radicais 1 e 2 têm que ser diferentes. Ou seja, que na opção A, aqui eu tem que ter a ligação dupla, né, de carbono para carbono. Todos têm a ligação dupla de carbono para carbono, nas 5 situações. E os ligantes R1 é esse primeiro, e o ligante R2 vai ser esse aqui de baixo. Eles têm que ser diferentes um do outro. Aqui é hidrogênio, que é CH3, é diferente. E o radical 3 e o radical 4 também devem ser diferentes. Então, aqui é o radical 3 e aqui é o radical 4, ou ligante 3 e ligante 4. São diferentes. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho CH2 e CH3. Então, a alternativa A trata-se de um composto com isomeria cis-trans. Letra B. Aqui eu tenho ligantes aqui iguais, hidrogênio, hidrogênio. Tem que ser diferente. Aqui eu tenho CH3, CH3. Os ligantes estão iguais, não encaixa como isomeria cis-trans. Aqui os ligantes são iguais. Aqui os ligantes, esse é radical 1 e radical 2 é igual. Radical 3 e radical 4 também é igual. Então, apenas apresenta isomeria cis-trans na letra A. Atividade 4.
Considere a molécula abaixo, explique se ela possui barreira rotacional e determine o tipo de classe de isômero. Ou seja, a barreira rotacional está explicando aí na página 79. Lembra lá dos dois pedaços de madeira com um prego só ou os dois pedaços de madeira com dois pregos. A que tem dois pregos, ela não pode movimentar. É igual aqui, ó, tem a ligação dupla, ela é como se tivesse os dois pregos na madeira. Então, teve aí a barreira rotacional, sim. Ela não vai poder rotacionar quando tem a ligação dupla. E essa isomeria aqui é a isomeria geométrica cis-trans. Ou seja, quando os ligantes, para essa isomeria cis-trans, os ligantes devem estar diferentes. Aqui, ó, esse diferente desse, que é hidrogênio aqui cloro, e esse aqui é cloro, aqui é hidrogênio, também é diferente. Então, essa isomeria aqui, geométrica, cis-trans, vai iniciar com o nome trans. Por quê? Porque esses dois elementos aqui, ó, eles são diferentes. Se aqui fosse hidrogênio, e aqui cloro, seria cis, quando esses dois aqui ó, estão do mesmo lado, né? Hidrogênio e hidrogênio. Como está inverso, eu vou iniciar o nome do composto trans. E no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho cloro aqui no carbono 1 e cloro no carbono 2. Então, eu vou iniciar di, que significa 2, cloro, de cloro, ou seja, tem dois cloros, e é no carbono 1 e no carbono 2. Et, porque eu tenho dois carbonos. En, porque eu tenho a ligação dupla, se fosse ligação simples seria an, e O, porque ele se trata de um hidrocarboneto com dois cloros, né? Então, vai ser o trans 1,2 de cloroeteno. Pessoal, obrigado por assistir. Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.